Bem-vindos ao terceiro episódio da Hora do Papá, onde a doutora Cíntia Fiore vai ensinar o caminho para você ficar satisfeita vendo o seu bebê comer de tudo. Roda a vinheta. Eu sou Daniel Martinez, marido da Cíntia e pai do Alonso. Eu sou Cíntia Fiore, sou nutricionista infantil e criadora do Mamães e Bebês Satisfeitos. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos, pessoal. Hoje, no programa de hoje, que é o terceiro programa, a gente vai falar de um assunto, mais uma vez um assunto inicial, né, para as mamães que estão começando. Sim. Que é o primeiro pratinho do bebê, né? Como que a gente vai montar esse primeiro prato do bebê, tá? Eu peço que vocês fiquem aí até o fim do programa, tá, pessoal? Porque no final do programa a gente vai responder aquela pergunta que toda mãe tem, tá? Não sabe qual é, então fica até o final que você vai saber qual é a pergunta. Cíntia! Oi! Tudo bom contigo? Tudo ótimo, tudo bem. Muito feliz nesse terceiro episódio. Tá ficando bom, né? Tá ficando bom, porque mais do que montar um pratinho do bebê, tem muitos detalhes aí que a gente precisa entender. Então, legal. Então, Cíntia, o que tem na sopa do bebê? Mentira. O que deve ter no primeiro prato do bebê? Certo. A dúvida muito comum de o que eu inicio oferecendo para o bebê. Então, tem várias vertentes que, na realidade, são vários consensos, que não é uma diretriz de um determinado país estabelecido. Por exemplo, vamos começar a introdução alimentar com frutas, vamos iniciar com legumes ou com carnes, verduras, enfim, tá? Então, são consensos que dizem, né, normalmente Estados Unidos, Canadá e outros países da Europa, de começar por legumes. Aqui no Brasil tem uma tendência maior, um consenso maior dos especialistas em iniciar pelas frutas. O que é certo e o que é errado? Quando a gente fala em comida de verdade, a gente nunca vai estar errando. Por exemplo, frutas, legumes, verduras, batatas, enfim, carboidratos em geral. Quando a gente fala daquele alimento que vem da terra, sem conservantes, sem tempo de prateleira, a gente pode ser tanto frutas, pode ser legumes, posso começar por uma carne, tanto faz. No meu protocolo, o que eu sinto na minha experiência com as mamães que já passaram comigo, que dá mais certo na rotina alimentar, quanto a responsividade do bebê, nesse processo iniciar pelas frutas. Por que isso? É toda uma questão de aceitação, não somente de paladar, porque tem uma tendência muito forte de achar o seguinte: mas se eu iniciar pelas frutas, o meu bebê vai recusar os legumes, lá carnes, o prato principal, almoço e jantar. Isso não é uma verdade, tá? Pessoal, prestem bem atenção. Isso não é uma verdade. Tem estudos que mostram que no momento em que a gente inicia tanto por frutas ou por legumes, a aceitação do bebê não é diferente daquele bebê que iniciou por um ou por outro, tá? E Cíntia? Tu entendeu mais ou menos, Daniel, em relação a isso? Eu entendi, mas eu tenho uma pergunta. Claro, pergunte. Pergunta que pode te complicar. Eu posso dar no mesmo prato uma fruta e um legume? Pode. Não tem problema nenhum. É uma fruta, é um carboidrato. Aqui, no carboidrato, né, com diferentes tipos de carboidratos. Por exemplo, temos a frutose. Os outros tipos de carboidratos vai ter diferentes vitaminas e minerais. Dependendo das cores, vai mudar tudo, tá? Então não existe uma regra fixa. Não existe uma regra fixa, mas a gente está aqui para esclarecer o pessoal que está nos ouvindo aqui, e a gente não quer gerar confusão. Tá? Então deixa eu esclarecer bem. Não existe um certo e um errado aqui. Existe o que melhor se adapta à rotina familiar, tá? Ou seja, como eu gosto de facilitar a vida da mãe, seja da avó, seja do pai, quando for oferecer, eu penso em todos os lados. É assim que a gente tem que pensar. Caso contrário, a gente não pode pensar somente lá no bebê que vai receber ou não. Ou seja, eu vou oferecer uma fruta que pode estar disponível ali na própria bancada da mesa. Eu vou descascar, por exemplo, essa laranja. Pode ser a laranja doce, mas laranja mais azeda, tanto faz. Mas eu preciso entender que é toda uma rotina familiar envolvida. Se eu começo por almoço, eu vou
Pode ser uma conduta sim, só que eu vou ter que dizer para essa mãe, ó, vamos iniciar com pelo menos 3 grupos alimentares. A mãe já vai ter que saber como fazer e como cortar e como cozinhar aquela batata, aquele bife, como temperar aquela batata, como temperar ou tempero, coloco azeite ou não. Ou como é que eu vou fazer esse brócolis? Eu cozinho, quantos minutos, qual é o tempo, entende? Então já começa. Que são muito mais informações para essa mãe ter que fazer um preparo, o que não é difícil, pessoal. Ninguém está falando que isso é difícil, bem pelo contrário, é facílimo, desde que a gente tenha a informação correta. Mas eu iniciar pela fruta, eu dou a oportunidade para essa mãe já respirar, acalmar, pegar aquela fruta. O que para a criança nesse início é uma mera exposição, é uma mera apresentação. Entendi. Tá? Então, meu protocolo, eu, Cíntia, indico iniciar pelas frutas. O que a gente quer saber é o teu método. Então, vamos iniciar pelas frutas. Ok, iniciamos pelas frutas e chegou a hora da gente realmente montar um prato para o bebê. Né? Vamos prato, quando você fala, é almoço. Almoço, né? O almoço do bebê. Chegou a hora de montar o prato. O que precisa ter nesse prato do bebê? Então, idealmente, né? Porque já é bom. Tu vai falar que não é. Vamos lá. Fala aí que a outra pergunta é em cima dessa pergunta, então não vamos. E é o que deve ser a dúvida de muitas mães que estão aqui mesmo. Mas então, para montar o pratinho do bebê, vamos falar num cenário ideal. Ideal. Tá? Ideal. Senão tu estraga a minha próxima pergunta. Tá. Carboidratos, proteínas, verduras, legumes e leguminosas. Pode vamos repetir? Vamos dar exemplos? Vamos repetir. Tá. Bom, com exemplos é melhor. Uma batata no grupo dos carboidratos. Numa proteína, pode ser um bifinho de gado. Uma verdura, que um verde escuro. Pode ser ovo na proteína? Pode, eu posso tanto ovos quanto carnes, todos os tipos de carnes. Então aqui a gente já responde uma pergunta muito clássica, né? Posso dar ovo para o bebê a partir de quantos anos, de quantos meses? Desde os 6 meses, tanto a gema quanto a clara. Olha aí. Desde os 6 meses, isso é um grande mito, não poder oferecer, tá? Então, maravilha. Desculpa te interromper, segue aí. Então aqui as proteínas, ovos ou carnes. Um detalhe aqui que é importante falar para famílias vegetarianas e veganas, a gente adapta, é super possível sim, não ter ovos e carnes, só que aí precisa saber a combinação, a gente pode até fazer um episódio mais pra frente sobre isso. A gente adapta e é super possível. Próximo aqui, vamos pensar num vegetal verde escuro, tá? Um legume, por exemplo, vamos pensar aqui no brócolis e um legume colorido, sempre pensar para facilitar, tá? Eu tô falando assim para facilitar. Uma cenoura, por exemplo, e aqui pode ser nas leguminosas, ervilha, todos os tipos de feijões, lentilha, grão de bico, tá? Aqui eu tenho 5 grupos alimentares que formam o pratinho ideal desse bebezinho. Então, desde o início da alimentação, a gente já pode oferecer, né, todos os grupos alimentares, mas tem alguns segredinhos a partir do momento que a gente introduz o almoço. Né? Eu não posso agora, vou iniciar a introdução alimentar do meu bebê e já largar um prato desse na frente dele. Posso? Olha, eu indico, né, que o que não dá muito certo, às vezes a gente chega com um prato todo composto assim, às vezes o bebê olha para cá, olha para lá e inclusive tira as mãozinhas. Eu vejo muitos vídeos, analiso muitos vídeos dos bebês e eles olham e chegam a recuar as mãozinhas para trás muitas vezes, porque tudo que tá ali, ele não tem a mínima noção que é para comer. Ele conhece já, vamos supor que esse bebê começou com as frutas há uma semana, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Chegou esse alimento na frente dele, o que são essas bolinhas verdes que são ervilhas? O que é esse colorido aqui que é uma cenoura, um laranja, um verde? O que significa tudo isso? Talvez não faça muito sentido, tá? Então, o ideal é esse, que a gente mantenha, a gente sempre vai fazer o possível. É porque também ele já está aprendendo que ele tem que comer, então daqui a pouco ele consegue pensar, isso aqui pode ser para eu comer também dentro da rotina já criada. Exato. E já entende que é a hora dele comer, né? É isso mesmo. Legal. Então, assim, baseado nesses 5 grupos, vem aquela pergunta. E se eu não tiver um dos grupos para colocar no prato do meu bebê? Ele vai passar mal? Não. O que acontece nisso, assim,
A gente sabe do que é o ideal, mas nem sempre a maternidade ela é real, como a gente diz. Nunca esqueço, né, da Dee Rapley, né, a fundadora do BLW, do livro do BLW, quando ela esteve no Brasil, ela disse, né, que o BLW, por exemplo, é real, ou seja, mas a maternidade é real, que é exatamente a gente conseguir se virar como a gente pode, e nem sempre a gente vai estar 100% com aquele prato todo completo. Então, assim, se nem sempre for possível, a gente prioriza 3 grupos alimentares primeiro. A gente dá prioridade para grupos, né, para o grupo rico em energia, ou seja, para essa criança ter energia, para crescimento e desenvolvimento, que seriam os carboidratos, né, batata, aipim, batata doce, arroz, enfim, toda a variedade, que é uma lista aqui. A gente dá prioridade para alimentos ricos em ferro, que aí entram aqui todas as carnes, ovos de origem animal. Aqui também entram os feijões verdes escuros também, que seriam ricos em ferro, né? Não M, que é um ferro de origem vegetal aqui. E a gente prioriza também aqui um legume colorido para perfazer, né, um aumento de riqueza de vitaminas e minerais aqui também, tá? Então a gente dá prioridade para esses 3. Se eu não conseguir, né, conseguir bonitinho no almoço, no jantar acabou cenoura, acabou isso, acabou aquilo, a gente prioriza esses 3. Se não tiver esses 3 também no jantar, eu só tenho arroz e feijão, é isso aí, oferece arroz e feijão e oferece uma fruta, uma laranja, né, após o jantar aí. Então não é, porque o equilíbrio, o que interessa é esse equilíbrio que se dá durante os dias, durante a semana. Eu gosto de falar para as mães exatamente isso. Pensa numa semana, não te preocupa num dia pontual na semana. Porque assim como a gente, por exemplo, nossa, essa semana praticamente, o que é muito raro, mas vou dar um exemplo, praticamente não comi alface. Aí eu penso, não, peraí, mas hoje é terça-feira. Não, deixa eu arrumar minha alimentação aqui, vamos, né, aumentar verduras e legumes aqui, quarta, quinta, sexta, pelo menos isso. Então, o bebê é exatamente assim. A gente faz um equilíbrio disso tudo, mas sempre que possível a gente vai tentar atingir os nutrientes e macronutrientes, que são as proteínas, gorduras, carboidratos aí, e os micronutrientes, né, os vitaminas e minerais de forma mais equilibrada e sem culpa também aqui, tá? Maravilha. Agora ali uma coisa que tu falou, e eu vejo que te perguntam muito e eu não sei a resposta, então talvez muita gente não saiba a resposta. Sim. Eu vi que tu mencionou o feijão. E tem muita gente que tem este conhecimento, não sei se é verdade ou não, que o feijão, eu não sei se é o feijão agora, fiquei na dúvida, ou se é a laranja, não pode ser combinado com leite materno. Existe algo nesse tipo? Não. Existe um mito muito grande de que, por exemplo, se eu oferecer o leite materno... Até para justificar, né? Como a gente está falando de primeiro prato e tal, a mamada ainda acompanha, né? Perfeito, ótima colocação. A introdução alimentar. Então, essa dúvida em relação ao leite e é feijão, né? Isso, não só com feijão, é com alguns outros alimentos que existem o ferro, né, inserido no tipo de alimento. O leite materno, ele não é um mito muito grande de que ele não pode ser oferecido logo após a refeição, caso contrário, o cálcio iria competir com o ferro, né, desse alimento de origem vegetal aí. E que isso não é uma verdade, né, inclusive o leite materno tem a lactoferrina, né, que ela inclusive ajuda na absorção desse ferro, tá? O que é ao contrário da fórmula, tá? A fórmula láctea, que na impossibilidade do leite materno, é oferecido a fórmula, né, seja em fórmula exclusiva ou mista, aleitamento materno ou mista. A gente sim, se o bebê, vocês viram que o bebê se alimentou no almoço, comeu a quantidade que ele quis, obviamente, e vocês viram que esse bebê saiu do almoço, tá tranquilo, tentem não ficar oferecendo a fórmula logo após, porque a fórmula sim vai competir e vai reduzir aquela absorção que seria melhor, né? A disponibilidade seria melhor no organismo do bebê e essa fórmula vai competir. Então a gente dá um intervalo aceitável de até 40 minutos da fórmula a partir da refeição principal.
E idealmente, vamos falar no ideal, seriam 2 horas de intervalo, para não competir mesmo cálcio com ferro, tá? Mas a gente é aceitável 40 minutos. Vamos falar o real, né? As mães ficam preocupadas. Sim, mas o leite materno não tem esse problema, porque justamente como o Daniel comentou, principalmente no início da introdução alimentar, no oferecimento das refeições, a gente não mexe em mamada nenhuma aqui. A gente mantém as mamadas e vai intercalando a oferta das frutas, claro que aí numa rotina ideal, que aí para cada bebê, né, tem uma rotina, enfim. Então, recapitulando, se é aleitamento materno, não tem problema Nenhum. Tranquilamente, pode ser logo após. Pode, não precisa esperar. Se a criança consome fórmula, né, então o ideal seria 2 horas, mas a partir de 40 minutos já está podendo, apesar de que vai ter uma certa perda. Vai ter, mas a ideia nunca é deixar a criança com fome, né? Com fome, porque ela está aprendendo. Sim, se ela não consumiu o ferro hoje, amanhã ela consome. Exato, vai ter esse equilíbrio. A gente não pode, que nem tu fala, a gente não pode pensar no dia, né? Exatamente, é o equilíbrio semanal e até mais do que isso, muitas vezes. Dentro disso, dos grupos alimentares, tu acabou já respondendo, né? Existe algum grupo alimentar que nunca deve faltar? O ferro, sem dúvida nenhuma. Dentre todos, assim, eu gosto sempre de dizer em 3, tá? Os carboidratos, ferro, um legume colorido aqui, mas o ferro... Tá, não, mas do grupo que tu falou de carboidratos, leguminosas... Carne... Então não interessa qual que seja, desde que dentro do grupo que a gente vai ter que ofertar, esse alimento tenha ferro. A gente sempre prioriza. Preferencialmente, justamente porque no momento em que a gente começa, né, tanto que a gente sabe hoje, a diretriz brasileira, né, se inicia a suplementação de ferro, inclusive pelo alto índice de anemia ferropriva no Brasil há muitos anos. Anemia o quê? Ferropriva. Que é ausência de ferro. Que é justamente o aumento, né, na quantidade que a gente precisa suplementar esse bebê para que ele não tenha esse aumento no índice que se viu há muitos anos atrás no Brasil. Então a gente já tem esse controle, por quê? Porque precisou, né, se haver todo esse processo, né, de cuidados, porque tinha muita questão do bebê seguir mamando por muito tempo e atrasar muito a oferta de alimento. Bebês com 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, ou até menos, em que se desistia muito fácil da oferta do alimento. E se deixava esse bebê mamar 3, 4, 5, 6 mamadeiras, e a criança já a partir de 1 ano, com muito volume de mamadas e de leite, de fórmula, ou mesmo leite de vaca, que era introduzido muito precocemente. E nada de apresentação de alimentos. Com a apresentação de alimentos, mas se mantinha muito volume de leite ainda. A prioridade era o leite. Era a prioridade o leite e se mantinha, não se havia esse esforço, vamos dizer assim, da apresentação dos alimentos em separados, da oferta de grupos alimentares. Se era muito assim, batata, legumes em geral, tudo misturado numa única sopinha. De vez em quando um pedaço de frango, um pedaço de carne no meio da sopa para dar aquele gostinho. Então não se tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, né, da oferta de todos os grupos e justamente tornar o alimento a refeição principal da criança, principalmente após 1 ano, e entender o quando que ela vai reduzindo o volume, né, de leite materno e priorizando, claro que no ritmo do próprio bebê. Mas a gente precisa ajudar a criança a consolidar a alimentação, sim. Maravilha. E então tá, estamos chegando perto da pergunta aquela que eu falei no início do programa. Segurem mais um pouquinho aqui que tem outra pergunta legal aqui, que é o seguinte: o primeiro prato ou os primeiros pratos, eles devem ser lúdicos? Depende o que queres dizer com lúdico, né? Eu acho que eles deve ser criativo, eu devo montar ele de formas criativas. Tá, vamos lá. Vamos tentar explicar isso. Quando a gente fala, né, num pratinho lúdico, é normalmente para aquela criança, por exemplo,
em que, para mim, Cíntia, como profissional, remete muito à criança que já está começando a recusar alimentos perto de 1 ano. Aí eu vou utilizar sim o lúdico, eu vou utilizar um alimento cortadinho em formato de estrela, eu vou cortar uma banana num formato, por exemplo, de um palito, eu vou cortar uma maçã dentro, fazer um buraco dentro dessa maçã e vou colocar palitos de maçã dentro dessa maçã, para eu atrair a curiosidade e gerar automaticamente a motivação dessa criança mais perto de 1 aninho, 11 meses, 13 meses, para eu preciso chamar essa criança e gerar curiosidade e ela estar feliz no momento da refeição. Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho. Tu viu uma mãe que na comunidade MBS ela postou um arroz em forma de Snoopy? Ai, vi, achei lindo. Tu achou lindo? Achei eu maravilhoso. Achei muito fofo. Muito bom, cara. Muito bom, era um Snoopy, né? O arroz, muito perfeito. Ela fez um arroz em formato cabecinha do Snoopy. Eu acho que era um pedacinho de boquinha. Eu confesso que eu demorei um pouquinho pra entender, mas depois que eu vi... É porque ele tava de lado, claro, o pratinho. Não, imagina uma criança Aí isso, né? E a criança tava na frente. Foi muito fofo, muito lindo. E isso é o lúdico, né? Isso é o lúdico. Só que no início, a gente está falando em início de apresentação. Exatamente. Quando eu estou falando em início de apresentação, para o bebê, tanto faz como tanto fez. Eu trazer, por exemplo, uma cenoura em formato, uma cenoura inteira, cozida, como uma cenoura em palito. Ele vai tocar muitas vezes, vai olhar, vai manipular. E para ele tá ok, ele está sendo apresentado. Então, no início, quanto mais simples e mais claro aquele alimento, melhor para a criança conhecer. Por exemplo, vou trazer uma batata num formato inteiro, num formato de palito um pouco maior. No início, a gente oferece o alimento para o bebê agarrar, que ele faz esse movimento aos 6, 7 meses, 8. Ele agarra o alimento com prensa um palmar, depois ele faz um movimento de garra, aí eu vou ajustando o formato do alimento. Depois, lá pelos 9 meses, se o bebê já tem a pinça, aí eu posso cortar em quadradinhos esse alimento. Então, no início, quanto mais claro ele alimento, por exemplo, uma vagem é uma vagem, uma batata é uma batata, um brócolis é um brócolis, com o cabinho e com os ramos. Entende? Entendo. Depois, sim, eu posso começar a incrementar e ajuda demais o lúdico. Eu sou apaixonada pelo lúdico, eu acho que gera uma super aproximação com a criança, do alimento com a criança. Ela bate o olho, se interessa, porque para eles a gente precisa ter essa atração, assim. Só que a gente precisa saber em que momentos específicos ajudar essa criança e não tornar isso algo em que eu preciso ter todo lúdico para que o meu bebê coma. Não, isso não pode ser estressante para a mãe, tem que ser leve, como a gente realmente precisa ficar com a criança. Caso contrário, ela já começa a sentir essa ansiedade materna e a coisa deslancha. Ok, perfeito. E agora, então, estamos chegando muito perto da pergunta, tá? Ai, até eu estou ansiosa, porque essas perguntas, gente, esclarecendo que o Daniel tá me fazendo aqui, pra mim eu sei o tema. A única coisa que eu sei é o tema, mas ele que bolou as perguntas. Eu cavo as perguntas, pessoal. Eu entro na comunidade, eu entro nos comentários dela e vou juntando as perguntas, tá? A comunidade, para quem não sabe, né? A gente precisa falar, o pessoal tá ouvindo e talvez não saiba o que é. Então tá, a comunidade é que quem é aluno da Cíntia no curso dela do Mamães e Bebês Satisfeitos participa da comunidade MBS, que é uma rede de apoio incrível para as mamães que trocam as experiências lá dentro. Volta e meia a Cíntia aparece lá, responde, faz vídeo. Hoje eu tava lá respondendo as mães, fazendo vídeo. Então esse eu acho que é aí é uma troca muito incrível, uma ajuda a outra. Por exemplo, alguém tá aí passando por um marco de desenvolvimento dos 13 meses, aí elas postam embaixo e se ajudam, assim, e é uma comunidade vitalícia, né? Todas as mães que entram permanecem para sempre lá dentro. Se tiver o primeiro, segundo, terceiro filho, já tá lá. Fica lá, então a pergunta é a seguinte: nessa primeira fase, eu preciso colocar pratos bonitinhos em formato de leão, em formato de macaco, prato dividido em formato de maçã, ou pode ser o prato da família mesmo? Pode ser o prato da família, pode ser um prato sem muito colorido, pode ser um prato todo vermelho,
tá? Mas vou dizer assim, mas esse eu só tenho um aqui do leão, que tem a juba do leão, que tem o bigode, que tem dente, que tem tudo. Tudo certo. Porém, assim, o que eu quero dizer pra vocês? Nesse início, o que menos interessa e muitas vezes é um grande distrator o prato. Tudo distrai uma criança pequena. A criança vai querer levantar o prato para ver o que tem embaixo e automaticamente a comida vai inteira para a bandeja ou para o chão. Por isso que muitas vezes tu indica o próprio bandeja do cadeirão. A bandeja do cadeirão. Do cadeirão. Cadeirão, exato. Não é caldeirão. Tô vendo muito desenho com o Alonso. Então, é justamente o bandeja de alimentação da criança. É a primeira, é o prato principal é aquele ali. Quanto mais, claro que aí, se é um alimento que a mãe oferece e a criança aceita o alimento amassado, aí ok, a mãe fica com o prato, pode mostrar para a criança e levar ao encontro o prato com os alimentos divididos. Eu gosto muito dos pratos com divisões, tá? Isso depois divididinho, sabe? Sei. Quando tem aquelas partes. O que a criança entende? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, o que acontece. Porque claro que eu tenho todo o feedback do Alonso, que está com 4. Então, além de ter construído todo Mamães e Bebês Satisfeitos, eu tive todo o feedback dos meus alunos e o Alonso, que foi o meu professor também, né? E o que a longo prazo acontece? Eu sempre oferecia para o Alonso direto na bandeja, tá? Direto, porque ele sempre quis pegar o alimento, ele nunca aceitou colher. A partir de um momento, eu comecei a ver que ele começou a aceitar o pratinho. E aí, eu mantive o prato com divisão e colocava, né, num lugar 5 grupos alimentares. Tinha 3 divisões, uma grande e 2 pequenas. Eu colocava, né, normalmente um legume colorido aqui, um verde aqui, normalmente era assim, e os outros 3 embaixo, separadinhos. A criança entende essa separação, que são alimentos diferentes, que não está comendo um único alimento numa única papa. Ela reconhece e a longo prazo, se eu hoje em dia pego o pratinho do Alonso, que ele come no prato da família, e se às vezes, esporadicamente, eu coloco o pratinho que ainda tem, eu coloco dele. Se às vezes falta algum alimento, que por exemplo no jantar teve, por exemplo, macarrão, brócolis, cenoura, era isso que tinha. Putz, não deu tempo de fazer um bife, não deu tempo, sei lá, de fazer alguma coisa, eram esses 3 alimentos que tinha. Ele diz assim, ai, você já deve ter ouvido, né? Óbvio. Ele diz assim, tá faltando aqui. Ele me diz o que tá faltando. Gente, isso é incrível. Então, assim, se não fosse ele me dizer, talvez eu não teria esse feedback pra dar pra vocês. Ele, tá faltando aqui. Eu disse, filho, eu sei, deixa só a mamãe ver se tem algum bife aqui pra eu descongelar rapidinho. Ou um ovo, aí eu vou lá, faço um omelete. Ele me diz, tá faltando alimento. É uma aqui. boa oportunidade pra colocar um alimento que a criança não costuma comer, né? Exato, exato. E aí coloca ali, pelo menos ela vai sentir aquele sentimento de preenchimento e é capaz de experimentar, né? Uhum. Legal. E agora a grande pergunta, tá? Ai, chegou a hora, o que será, hein? É uma pergunta que eu vi nos teus comentários, que tem bastante frequência na comunidade, tanto nos posts que tu coloca, porque muito tu coloca as crianças comendo com a mão. Sim. Né? Uhum. Na questão do BLW, né? Sim. E eu vejo muitas pessoas perguntando, quando que a criança começa a comer com os talheres? Com que idade eu apresento os talheres para o meu filho? Nossa, essa dúvida é geral também. Essa é a grande pergunta. Eu acho que as mães querem saber quando é que o filho começa a virar homem, né? Porque começa a usar os talheres. Quando a gente parte, né, independente disso, quando eu ensino para as alunas, eu sempre ensino as 3 abordagens bem nítidas, porque a gente vai ao encontro da preferência da criança, né? Ou em pegar o alimento, ou a criança aceitar receber esse alimento do próprio talher, ou, né, do talher da mãe, ou a criança ir lá, por exemplo, num purê de batatas, colocar a colherinha mesmo sem muita destreza, né? Porque tá aprendendo, colocar e levar até a boca. Independente, não existe um método melhor que o outro, existe uma abordagem que mais se encaixa para a criança e para a família, tá? Primeira coisa, esclarecer isso. Eu trabalho com as 3 abordagens de forma bem profunda. Outra questão, assim, quanto mais a criança pega um alimento, pega e manipula e leva na boca, existe uma tendência muito forte de as mães ouvirem muitos pitacos.
nunca vai aprender a comer com talher se você não deixar, se você não fazer a criança comer com talher. Quero dizer para vocês que é completamente ao contrário isso, porque vai muito da conduta e da vontade do bebê em estar pronto para pegar o alimento com o talher, tá? A criança que manipula, que pega a destreza, né, motora da criança, quando a criança vai pegar o talher, parece que ela já sabe pegar aquele talher e levar na boca. Eles sabem direitinho, tá? Então isso é um mito muito grande. O que a gente nota e proporciona para a criança? A gente oportuniza largar o talher desde os 6 meses, um talher mais adequado, um cabo talvez um pouquinho mais grosso, assim, para que a criança, talvez, a gente note que ela vai imitar. A gente pode ter um bebê aqui, tanto um imitador, que ele vai pegar o talher, botar ali num purê, ou a mãe ajuda a colocar um pouquinho e vai levar na boca, porque ela já viu a família fazendo isso e vai ser um bebê mais imitador. Ou a gente tem um bebê aqui, um batucador, que eu gosto de falar, que pegou o talher e começou a batucar, 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 esquece a comida. Quando a gente notou que o bebê batucador, a gente retira totalmente o talher da jogada, caso contrário a criança não segue evoluindo no foco para o alimento. Então, a gente vai oferecendo o talher de tanto em tanto, sei lá, uma vez por mês, e vai vendo se esse bebê já começou a entender o quando que esse talher é para se alimentar. Enquanto ele batucar, a gente vai tirando. Vai tirando, caso contrário. Enquanto o talher virar distrator, né? Distrator. Vamos tirando. Isso. Então, assim, cada bebê, eu vejo, assim, crianças que desde os 6 meses estão comendo com o talher, o que é bem mais difícil, tá? Ou recebe do cuidador, ou o talher é para brincar, tá? Mas tem sim, tem vários que eu conheço. E tem bebês que estão com 2 anos e 3 anos e que ainda preferem pegar o alimento com a mão. O Alonso, né? O Alonso adora comer com a mão. O Alonso faz um revezamento. Ele faz um revezamento. Tem alimentos que ele gosta de pegar com talher, tem alimentos que ele gosta de espetar, tem alimentos que ele adora pegar com a mão. Bonitinho vendo ele tentar fazer a massa, né? Com o garfinho. Com o garfinho não sai nada, sai só um fio. Assim, ele rodeia, faz o rolinho, aí às vezes cai, ele mete pra dentro. Com a mão, aí ajuda com a mão. Isso é uma coisa que... Isso aproxima muito, isso não é ruim, pessoal, tá? Não achem que isso vai ser e eu acho que cabe aqui uma dica que a gente vem constantemente dando no programa, é que não caiam nos pitacos, né? Sim. Porque vocês vão ouvir bastante, eu ouvi bastante de avô e de avó, mas esse teu guri vai comer com a mão até quando? Né? Exatamente. Tipo, os comentários assim que tu fica, nossa. Só que assim, o que a gente vê no dia a dia, quando o Alonso, por exemplo, tá comendo, é um exemplo que a gente tá dando do meu filho, do Alonso, quem tá aqui, chegou por agora aqui, tá com 4 anos. Ele tem a destreza perfeita do talher, perfeita. Ele prefere alguns alimentos que ele continua comendo com a mão, mas ele adora pegar com a mão, né? Tenta fazer o rolinho, mas ele prefere, tu vê que às vezes ele larga e pega com a mão, assim. E o que a gente nota? Claro que a gente jamais vai comparar, mas a gente nota, assim, uma aproximação, um aumento da variedade, uma riqueza incrível no provar um alimento novo, sem ter medo de ir para provar, porque se dá essa oportunidade para fazer. Então, isso gera uma confiança muito grande para a criança. E uma autonomia, uma confiança e uma autonomia, o que tem tudo a ver com o sucesso na alimentação, né? Que a gente quer que uma criança coma de tudo. É esse o interesse, a gente quer que a criança coma de tudo e que não precise comer volumes alimentares, isso que não é o objetivo. Caso contrário, a gente está pecando já aqui, a gente quer uma criança que coma variedade. Maravilha. Então, pessoal, espero que tenhamos respondido bastante questões que vocês normalmente têm. Deixe seu like, inscreva-se no canal e aperte no sininho, clique no sininho. Tá? E vocês recebem as notificações de novos vídeos. Esse programa vai ser semanal, toda semana vamos lançar um, né? Também a Cíntia também está com Mamães Perguntam, que quem segue ela, acho que é toda segunda-feira, né? Isso. Perto da 1h ela abre
perguntas para ser respondida ao vivo lá no Instagram. As mães estão juntas lá na live. As mães que fazem a solicitação, se alguém estiver aqui, toda segunda perto da 1 hora. Tem que perguntar ao vivo, pessoal. Tem que aparecer no vídeo, tá? Não é só escrever. Aí eu chamo e a gente responde 1 a 2 perguntas ao vivo ali da mãe. Tá sendo muito legal esse bem bloco legal. aí, esse projeto. Tá beneficiando muita mãe. É isso aí. Então tá, pessoal, preciso ir buscar o Alonso. Então, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um beijão pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Até mais.